Olá, bom dia, paz do Senhor. Me chamo Maria Tereza. Estou hoje para compartilhar com vocês a lição 2. Já pode transmitir? Vamos orar antes de tudo? Noemi, você pode orar? Noemi? Oi. Pronto, pode orar. Bom dia, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa para ouvir Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, fala ao nosso coração através da Tua ungida, Deus, derrama a Tua graça sobre a Maria Tereza, Deus, que não seja ela, seja o Senhor falando através dela. Espírito Santo, toca nos irmãos, toca na igreja, Deus, que a escola bíblica é algo muito importante, Deus. Estamos aprendendo de Ti, é um alimento para a nossa alma e nosso espírito. Abra o entendimento do Teu povo, abra o entendimento da igreja, para entender que precisamos estar aqui, Pai, para Te buscar, para ouvir a Tua voz, nos alimentarmos da Tua palavra. É o que já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição hoje é a lição 2. E ela fala de uma pessoa que eu particularmente gosto muito, Joquebede. Poderia sentar? Amém? Bom dia. Aqui para mim vai aparecer? Tá. Só não está aparecendo. Só não está aparecendo a aula. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Tudo bom? Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do 1 ao 10. Amém? Eu mesmo farei essa leitura. Um homem da família de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi. Quando ela engravidou, teve um filho. Ao ver que se tratava de um filho vistoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo mais acobertá-lo, pegou cesta de papiro, cobriu com uma argila e alcatrão, deitou nela o filho e a colocou dentro do junco, na margem do rio. Sua irmã ficou a certa distância para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó desceu do rio para banhar-se, enquanto suas acompanhantes andavam pela margem do rio. Observando a cesta entre os juncos, ela mandou a escrava pegá-la. Abriu e olhou seu interior. Ali diante dela estava um bebê do sexo masculino chorando. Movida de compaixão, ela disse: este deve ser um filho dos hebreus. Neste momento, a irmã do menino disse à filha de Faraó: você deseja que eu vá procurar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para você? A filha de Faraó respondeu: sim, vá. Por isso, a garota foi e chamou a própria mãe do bebê. A filha de Faraó lhe disse: leve o menino embora e o amamente por mim, e pagarei a você por isso. Em seguida, a mulher pegou o filho e o amamentou. Quando o filho cresceu um pouco, ela levou para a filha de Faraó, que começou a criá-lo como o seu próprio filho. Ela lhe deu o nome de Moisés. No original é Moshe, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Ainda nada? Ah, tá bom. Desculpa. Essa história ela é muito interessante. Mas antes da gente entrar nos textos bíblicos, para assim a gente dissertar mais sobre Miriam, vamos dar um contexto geral. Essa história está acontecendo no norte da África, é o Egito. Nós estamos falando de mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos falam que é 1.200, mas está entre ali, século XII a século XV antes de Cristo. E o faraó da época é o Ramsés II. Então, é nesse momento que a história de Moisés começa a ser desenhada. Ramsés II, ele manda um decreto, que se a gente ler no capítulo 1, esse decreto é para matar todos os meninos homens, com medo de que esse povo se torne sobremaneira mais potente. Então, ele manda matar todos os meninos de sexo masculino.
E essa mãe, escrava, numa terra estrangeira, ela é muito corajosa, porque se hoje nós pararmos para pensar que muitas das pessoas optam por ter apenas um filho devido às dificuldades sociais, econômicas, morais de uma nação, no nosso contexto atual, essa mãe, não diferente, ela estava passando por um momento, uma crise na sua sociedade, a sociedade hebreia. Ela era escrava, de marido escravo, e todos os seus filhos seriam escravos e estrangeiros numa terra. E ela não tem um filho, ela tem 3 filhos. O primeiro filho dela nasce um sacerdote. A segunda, uma profetisa. E o terceiro, no auge da crise, ela tem o libertador, que é Moisés. E ela, muito criativa para a preservação da vida dessa criança, e ousada. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma mãe, recém-nascido, colocar ele num cesto, dentro de um rio. O rio Nilo, ele é um rio imenso, ele tem 7.000 quilômetros. Ele corta 10 países africanos. Ele vai do extremo norte ao centro-sul do continente africano. E nós estamos falando de 15 séculos antes de Cristo, pelo menos. A quantidade de animais pré-históricos. Qual o nome daquele parente do crocodilos gigantes? Há registro dos nossos crocodilos do último tempo de 12, 13 metros. O quê? Do tamanho desse comprimento aqui? 12 metros, mais ou menos? 15? Nós estamos falando de 15 séculos antes de Cristo. Qual era o tamanho daquele crocodilo? Nessa região, ainda bastante preservada a questão da flora, da savana, nós estamos falando de vespas sugadoras. Ou seja, já foi mordido por um besouro? É horrível. Agora pensa num ser muito maior, muito mais primitivo do que aquele você ser mordido. E a mãe desse menino coloca um bebê de 3 meses. Eu fico pensando na Maitê, que vai fazer 1 ano. O bebezinho colocado num cesto, todo apropriado lá com argila, com um pouquinho de terra para ficar camuflado, dentro de um rio extremamente perigoso. Para piorar a situação, ainda bota uma adolescente, uma pré-adolescente, para vigiar na beira do rio essa criança. Eu não consigo imaginar um cenário pior do que esse para o futuro libertador do povo sobreviver. E essa irmã, cuidadosamente, as correntezas favoreceram, levaram esse bebê para o parque do Palácio Real, vamos assim dizer. E lá estava a princesa. E ela capturou esse bebê. O interessante é que essa menina, ela é muito ousada para uma adolescente. Ela chega por uma figura real, uma garota pobre, pequena, estrangeira, se coloca diante da maior autoridade. E os faraós aqui, eles não são simplesmente figuras políticas. Eles se autodeclamam deuses. Se a gente for olhar a história do Egito, os faraós, eles têm essa figura de divindade perante a nação, perante o povo. E ela, com todos os contras em relação a ela, própria, pequena, infantil, escrava, chega mediante essa figura para a cultura egípcia divina e fala, não só fala, ela propõe algo. Se não tem o favor de Deus aqui, aquela menina, você só se coloca diante da figura real e só pode falar se você for solicitado, porque senão é morte. A gente vê isso na história de Esté, que ela se coloca na frente do rei sem ser chamada e todos esperam que ela seja morta. E ela recebe grande favor ali naquele momento. E aqui essa menina faz, ela propõe, quer que eu busque uma moça? Agora, vamos falar. A filha de Faraó, poliglota,
culta, rica, entendida, sabida, esperta. Egito aqui é como se fosse Estados Unidos na atualidade. É uma grande potência no que se faz respeito. É tão potência que a Cleópatra, 1.500 anos depois, no século I a.C., que dita como que será as bibliotecas de Roma. As bibliotecas romanas, do Império Romano, são de arquitetura egípcia. Cleópatra propõe, para você ver a potência acadêmica, científica que o Egito tem até esses períodos antes de Cristo. E aí ela chega para essa mulher super inteligente, culta, acredito que falava muitas línguas, e propõe: posso chamar uma mulher? Será que ela imaginava que essa mulher era mãe do menino? O que vocês acreditam? Será que ela achou que foi uma coincidência, aquela menina, naquele momento? Eu não consigo ver essa coincidência, eu consigo ver ela se apaixonando por aquele garoto, pegando aquele bebê gordinho no colo. Porque a Bíblia diz que ele é vistoso, no capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo. Diz que ele é vistoso. Então ela pega aquele menino e se apaixona por ele. Agora, imagina mandar um bebê para a morte. Eu fico pensando, que pessoa é essa? E aí a Bíblia subsequente, saindo um pouco da história, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas não foi Deus que endureceu quando ele propôs um genocídio de criança. Não foi Deus que endureceu quando ele aumentou em muitas dores as dores dos hebreus. Ele fez por si só. Deus já endureceu aquilo que já estava duro. Deus virou e falou assim: agora tu quer ser ruim? Agora tu vai ser ruim com força. Porque olha o que você fez. Então, passam para o próximo slide. Mas para a gente entender um pouco melhor dessas situações, esse livro de Êxodo, todo tradutor, o meu professor de grego costuma dizer, pastor Jorge, que todo tradutor é um traidor. E a Bíblia, a gente está lendo o Pentateuco, que é de autoria de Moisés, e o interessantíssimo é que ele busca os nomes dos Pentateuco, desses 5 primeiros livros da Bíblia, são os primeiros nomes que aparecem no texto. Sendo que a tradução em português perde-se muito no seu valor histórico quando a gente vai olhar num panorama conceitual. É ótimo, a Bíblia é um livro literário, é um livro espiritual, é um livro histórico, mas também é um livro literário de extrema riqueza. Não tem nada escrito aqui por acaso. A ordem dada em português, ela é brilhante. A ordem dada em hebraico, na Tanakh, também é ótima, mas é ótima para o povo judeu. Tanto que na Tanakh, a Bíblia termina em crônicas. Na Bíblia latina, na Bíblia cristã, ela termina em Malaquias. Por quê? Crônicas revela uma terra, Malaquias revela uma pessoa. Então, o que vem é o seguinte. Então, a gente está revelando Jesus. E essas... Eu ia precisar muito do slide. Não está tendo conexão com a televisão? Nossa. Deixa eu ver aqui no sumário da minha Bíblia. E nessa conexão do hebraico, Gênesis não é Gênesis. O nome de Gênesis é Bereshit. O nome de Êxodo é Shemot. De Levítico, Vaikra. Números, Bimidbar. E Deuteronômios, Devarim. O que eu quero dizer com isso? O significado em hebraico de Gênesis é casa do princípio. De Êxodo é Shemot, que é o nome. Levítico é o chamado. Números é o deserto, Bimidbar.
E Deuteronômio, que é segundo a lei, é a palavra, ou a lei. Isso é um princípio, é um fundamento de vida, não só hebraico, mas é um fundamento de vida. Nós nascemos, recebemos um nome. Ali é revelado o nosso chamado. Nós vamos compelidos para o deserto e lá nos revelados a palavra. Lá em João, capítulo 2, versículo 10. Nos primeiros capítulos do Evangelho de João, Jesus nasceu. E foi dado o nome Yeshua. Ele foi batizado. Lá, o Espírito Santo vem sobre ele e revela o chamado. Ele é conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. E lá ele é confrontado na palavra. Isso é um princípio espiritual. Muitas vezes, principalmente nós jovens, quando nascemos no mundo espiritual, aceitamos a Jesus, nós temos, agora eu quero pregar a palavra. Ei, qual é a sua identidade? Qual é o seu nome? Tu sabe qual é o seu chamado? E não existe revelação da palavra sem ir para o deserto. Queimar etapas é prejudicial e é fator de morte. Então, nós estamos lendo um livro, Êxodo, Shemot. Ah, apareceu, que bom. Êxodo, Shemot. E saiu da... Só, para deixar bonito, só tira essa curiosidade, traz mais para cá, para não ficar debaixo de Levítico, a bíblica. Então, nós temos um nome, nascemos, casa do nascimento, ou casa do princípio. Recebemos um nome, temos um chamado, somos compelidos para o deserto e lá é a revelação da palavra. E olha que interessante. No livro que está chamado O Nome, Deus está estabelecendo algo chamado identidade. Então, na identidade do povo, futuramente seria o povo judeu, Deus está estabelecendo quais serão os princípios. Olha, a sua imagem que vai transparecer para o mundo todo vai começar com você escravo. Mas rapidamente tem um plano para te tirar de lá com glória. Então, se formos ler todos Êxodo, nós vamos ver a estabilidade do povo de Israel, do futuro povo de Israel, sendo fundamentada. Como eu estava dizendo, é um livro literário, Deus se apresenta com um nome em toda a Bíblia. Jesus, no Velho Testamento, ele se apresenta. Em Gênesis, ele é o princípio, ele é o verbo. Em Êxodo, ele é o libertador. A nossa identidade está fundamentada num Salvador e num libertador. Ele traz isso para a imagem daquilo que o povo seria. E é dentro desse contexto de autoconhecimento que Deus estabelece a chegada de Moisés de uma forma trágica. E olha que interessante. Nome em hebraico é fundamento, é sentença. O que você quer dizer sobre isso? O nome de Moisés é tirado das águas. É tão sentença que quando Moisés está em Piairote, na frente do Mar Vermelho, ele não pode morrer por água. Ele é tirado das águas. É tão incrível que Moisés não tinha essa aliança com Deus, mas Deus tinha essa aliança com ele. Deus virou e falou assim, você vai passar por essas águas agora, antes você fora tirada pela filha de Faraó, mas agora eu vou te tirar das águas. O seu nome é seu decreto. E se a gente olhar até hoje, muita gente não sabe da história de Jesus, muita gente não sabe da história dos apóstolos, mas todo mundo sabe da história do Mar Vermelho. Pode perguntar para qualquer cético, para qualquer pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho. Todo mundo conhece a história do Mar Vermelho. É fundamento. Nome em hebraico é sentença. Pensando mais sobre isso, qual é o nome de Jacó? O significado do nome de Jacó? Aquele que segura. Porque ele saiu segurando o pé do seu irmão. E sua mãe falou assim, Jacó, aquele que segura. Esaú ficou tão bravo, e muitas vezes Jacó é chamado de o traidor, ou enganador. Mas quem falou isso não foi Deus. Quem falou isso foi Esaú, que não tinha nada a ver.
A gente chama Esaú de filho da carne. Tanto quando Jacó, lutando com o anjo faz qual pergunta para ele? Qual é o seu nome? E no céu ele é conhecido como aquele que segura. Aí o anjo vira e fala assim, eu tenho que te abençoar. Porque é sua sentença segurar e não largar até conseguir. Então, é fundamento. Moisés é tirado das águas e Deus não podia não tirá-lo das águas quando ele estava encurralado. Noemi, você tem alguma pergunta? Oi? Depois? Tá bom. Pode passar o slide? Eu tenho aqui. Mas eu não enxergo, aqui é maior. Oh, meu Deus. Oi? Esse aí mesmo. Já na lição, essas são as 4 lições que nós temos da vida de Joquebede e Noemi. Interessante que o nome Joquebede, no Êxodo, ele não está escrito. Mas se nós formos ver, o nome desses personagens, eles estão escritos lá em Levíticos, capítulo 26, versículo 59. Moisés começa a dar nome aos bois, vamos assim dizer. E a primeira lição é que Deus envia recursos diante da dificuldade. No texto que nós vemos que Joquebede, ela não foi só ousada, corajosa, ela foi muito criativa. E ela usou aquilo que tinha nas mãos dela. Ela pegou junco, ela pegou betume, ela pegou um cesto e ela fez um casulo de camuflagem para o seu filho, para o seu bebê. E como Deus nos prover coisas nas nossas mãos? Não tem nada. Isso é uma lei espiritual, que Deus nos mande fazer sem que Ele nos dê unção, habilitação para a gente fazer. Se Deus mandou fazer, junto com a ordenança, vem algo chamado habilitação. Igual quando a gente recebe a CNH, você recebeu um documento e junto com ela você recebe a habilidade de poder exercer aquilo que esse documento está dizendo. E aí ela faz, na minha concepção, uma loucura, mas ela estava respaldada por Deus. O segundo é depender de Deus, é a certeza do seu agir. Tudo está no controle dele. E alguém gostaria de falar sobre isso, sobre essa... Noemi, por favor. Sobre essa trajetória de perigo de Moisés e da sua irmã. Não está ligado, não. Pode pegar esse? Alô? Foi. Alô? Então, é uma dúvida minha, que eu tenho certeza também que aqui está dizendo, no 5, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Com certeza, não pode. Mas, às vezes, a gente não frustra, assim, às vezes a gente frustra, né? Porque, às vezes, a gente não obedece. Os planos dele não são frustrados. Mas, aqui, no caso, eu acho que não foi frustrado na vida delas, porque elas foram até o fim, né? Isso aí, uma dúvida é essa, a minha, né? É verdade. Mas podemos comentar sobre isso. A obediência é algo fundamental. Muita gente, tem muita música aí que eu não gosto. Por exemplo, quem tem promessa não morre. Morre. Lamento dizer, mas morre. Deus... Eu não sei de onde tiraram essa teologia barata. Gente, Deus, Ele prometeu, se você não se coloca na sua posição, não tem. Tanto que é uma questão teológica. Quando Deus fala em Gênesis para Abraão, Deus fala assim, antes de mandar ele olhar para a estrela dos céus. Não, minto. Ele manda Abraão olhar para a estrela dos céus, Gênesis capítulo 5. Não me lembro bem, mas o versículo é o 12. E está de dia, quando Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Depois, Abraão entra para a tua tenda e cai num grande sono. Note que ele começa a sonhar e Deus vira e fala assim, o seu povo
A sua descendência ficará 400 anos em cativeiro. Deus falou lá para Abraão. Quando nós lemos aqui, em Êxodo, acho que é capítulo 6, depois eu posso até para falar qual o versículo, a Bíblia diz que o povo ficou cativo 430. Alguns historiadores falam que 400 e 430 não seria um motivo para erro, porque nós estamos falando de muito tempo atrás, então essa variação ela é irrisória, ela é pequena, mas eu gostaria de ser ousada em especular sobre isso. Moisés, ele vive quantos anos no Egito? 40. O ano 40 é o ano 390 do cativeiro dos egípcios, dos hebreus no Egito. Moisés, o que ele faz? Mata um homem. Mata um egípcio. E aí ele vai para onde? Para Midian. E ele fica quantos anos em Midian? 40. Esses 40 anos em Midian, a gente saiu do ano 390 para o ano 430. Ele sabia que ele ia ser o libertador. Ele já tinha essa consciência nesses 40 anos de Egito. Sendo que ele tenta fazer isso com sua posição de príncipe. E Deus manda, exila ele. Ó, vai para fora, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a força da sua mão. E ele fica 40 anos vagando no deserto pedregoso. Aí eu te pergunto, desses 40 anos, se ele esperasse 10 anos, ia ser o tempo que Deus teria falado para Moisés. Ele, aos 40 anos, se precipitou, se auto-levantando, quando o plano de Deus era ele aos 50. Ei, o tempo ainda não chegou. Eu tenho um relógio aqui no céu, que é no ano 400. Para que você está se auto-levantando em 390? Agora, você e todo o povo vai ter que esperar mais 40 anos. Ou seja, ficamos 30 anos de recuperação. Que luta! A desobediência de Moisés colocou em xeque a vida de quase uma geração inteira. A geração bíblica, ela diz que é 40 anos uma geração. Ele colocou em xeque a geração quase de uma... encaixe a vida de quase uma geração inteira. Porque ele se precipitou. Então, essa questão da obediência, esperar o tempo, a estação, se colocar debaixo da submissão de Deus é fundamental para o cumprimento da promessa. Fundamental. Eu fico vendo que Deus falou para Rebeca, Rebeca, o menor, Deus que falou, o menor vai ser maior que o maior. Que Rebeca se meteu no que Deus ia fazer? Eu sou louca para ler essa capa de livro que foi rasgada, que Rebeca rasgou. O que Deus ia fazer para Jacó ser maior do que Esaú, receber a bênção da primogenitura? Ia ser incrível. Aí, quando a gente vai lendo Gênesis, Gênesis é meu livro favorito, a gente nota que Esaú, ele casa com 2 mulheres. A filha do filho fora da promessa, a filha de Ismael, e ele casa com a neta do filho amaldiçoado de Moisés. Como que a bênção da primogenitura ia parar nessa geração? E a bênção da primogenitura, ela tem 3 fontes. Você recebe a autoridade, você recebe o nome e você recebe a porção dobrada. Agora, imagina a geração de Esaú receber a autoridade de Deus, o nome de Deus e a porção dobrada. Isso é tão sério que, na hora da divisão das tribos, a autoridade fica com Judá, da primogenitura. O nome e a porção dobrada vão para os filhos de José. Sendo que o primeiro filho de José, qual o significado do nome dele? O esquecimento, Manassés. O nome de Deus pode ir para alguém que tem como fundamento, decreto, o esquecimento? Então Manassés fica com a porção dobrada. E Efraim que fica com a unção do nome.
Então, a unção de primogenitura para os filhos de Jacó era dividida. E assim se estabelece. E Jesus veio da casa de autoridade. Então, assim, a obediência ela é fundamental para qualquer realização e cumprimento da Bíblia. No Éden, Deus estabeleceu autoridade, obediência e hierarquia. A partir do momento que Adão e Eva eles desobedecem, é uma tríade. Todo o prédio cai. Eles desobedeceram, a autoridade cai, a submissão cai e a hierarquia cai. Eles quiseram, a proposta do diabo ali como serpente era: você receberá tamanho entendimento quanto Deus. Então é uma tríade que o mundo espiritual, quer ele do bem ou do mal, obedece. Isso, tanto que quando a gente fala para o espírito maligno, sai em nome de Jesus, ele obedece porque ele sabe que tem uma hierarquia, que é estabelecida lá quando Paulo fala em Colossenses 1, versículo 14. Jesus entra no inferno. Jesus morreu e foi para o inferno. E ele foi condenado. E ele reúne Satanás e seus demônios. E a Bíblia diz assim, o termo: e rasgando o escrito de dívida, cravou na cruz. A gente assina um contrato de morte com o diabo toda vez que a gente peca. Jesus pega esse contrato de condenação e rasga. E despojando principados e potestades. Ou seja, Jesus reuniu o inferno inteiro e pisou na cabeça do diabo. Então Jesus foi para o inferno. Depois ele triunfa, ele vence a morte. E a morte em Apocalipse é o último demônio a entrar no inferno. Então ele vence o que em todas as outras religiões é o mais poderoso, o que ninguém descreve. Inclusive os judeus nem ousam conjecturar sobre a vida após morte. Eles não falam. Por isso que é um tema pauta de Jesus é o inferno. Falamos sobre obediência. Então, eu vejo assim na minha vida, né, que eu vejo que os irmãos também devem ver, né, que não é frustrado, mas é adiado, né? Eu não fico assim, a pessoa normalmente, quando eu estou com propósito, alguma coisa, família, alguma coisa, eu vejo que aquilo não está dando, mas eu vejo que é em mim, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível que crê. Então, normalmente é a gente. Então, a gente às vezes fica assim, tá vendo? Foi porque fulano falou aquilo. Ah, é porque aconteceu desse jeito. Não. O que eu estou fazendo, né, para aquilo ali não ser frustrado? Então, eu tenho visto muito isso na minha vida, que tem coisas que estão sendo frustradas por obediência, falta de obediência, né? Então, a gente tem que vigiar nessa parte, irmãos. Não botar a culpa em ninguém, não, tá? É a gente mesmo, em nome de Jesus. O culpado somos nós. Amém. Vou aproveitar aqui o gancho de Noemi, né? Que ela estava perguntando aqui, né? Falando que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí, se a gente pegar especificamente essa lição, Deus já tinha um plano para Moisés. Ponto pacífico. Que plano é esse? Onde se manda exterminar as crianças. Mas Deus tinha um plano e ele não foi frustrado. Esse aqui é o ponto. Às vezes a gente até tem um plano muito bom, muito agradável, muito interessante. Qual é o plano de Deus? E por que esta mãe aqui conseguiu? Parece que a mãe é que salvou o filho, não foi. Que era plano de Deus. Se essa mãe não tivesse todo esse amor aqui por esse filho, Moisés seria o mesmo Moisés, o libertador. Mas Deus usou um dos amores, no meu ponto de vista, um dos amores maiores que um ser humano possa ter aqui na Terra, que é um amor de mãe. Sabemos que existem relacionamentos adoecidos, problemas seríssimos, mas se a gente for ver o radical do problema, não é a maternidade, mas é a pessoa em si que tem uma questão que pode ser emocional, psicológica, psiquiátrica, espiritual,
que impede aquela mulher que tem um filho de demonstrar este amor de mãe. Vai ficar bloqueado. Isso é uma outra questão. Isso é uma exceção. A regra é que mãe ama. Eu não vou dizer que mãe ama incondicionalmente, porque, apesar de que as mães falam isso, né? Eu amo incondicionalmente, mas o único que ama incondicionalmente é Deus. Em termos de ser mãe, sim. de um amor, isso são é meu ponto de amores. vista. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor supra-sumo que a gente não consegue. O amor que a mãe tem pelo filho é um amor frateros, do grego. Mas é o ápice do frateros. Sim. Tanto que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. O primeiro livro a ser escrito. Quando Deus se apresenta para Jó, Deus apresenta para ele assim: eu sou o El Shaddai. No hebraico da época de Jó, El Shaddai, hoje, infelizmente, nós traduzimos errado, todo traidor, é o Deus que amamenta. Deus apresenta-se para Jó: eu sou Deus que te amamenta, que te nutre. Deus se apresenta com... Deus é homem, mulher. Deus não é nem homem, nem mulher. Mas Deus se apresenta... Como ele se apresenta para Josué? Eu sou o general. Eu sou El Sabaote. Então, Deus se apresenta segundo a sua necessidade. Então, a primeira vez que Deus se apresenta para o homem é com atributos que se remete à mãe, um Deus mãe. Tanto que lá em Efésios 1:4 diz assim, que Deus nos gerou antes da fundação do mundo. Deus nos teve no útero antes da formação do mundo. Que é Tem uma até um questão artigo, de quem quiser, gestação e gestacional. pôr a cria, Sim. né, no mundo. Eu tenho esse artigo e é maravilhoso. Aqui está no meu celular. Quem quiser, eu posso botar, se permitido, eu posso botar até Com certeza. no grupo sobre o Deus Mãe. Sim, com certeza. Mas aí, voltando aqui um pouquinho mais para esse gancho, falando dessa questão dos planos de Deus que não podem ser frustrados, né? A gente foi lá atrás e volta aqui. Vamos andar de trás para frente. No 4, que fala que a Miriam, a menina, não entendia nada do que tinha que fazer. Mas ela fez o quê? Obedeceu. Então, olha aí. Tem que obedecer. Às vezes a gente não está entendendo nada. Mas a gente sabe o que a gente tem que fazer enquanto cristão na obediência com relação a Deus. Mas a gente já está lá no ponto de que eu não estou entendendo nada, mas eu tenho que entender, eu tenho que obedecer a Deus. E antes, aí eu vou para o 3, que acho que ajuda a responder a pergunta da Noemi. A intuição materna de Joquebede, falei certo? Joquebede, desculpa, gente. Alavancou a sua coragem, pois era uma atitude muito arriscada. A gente está falando do amor de mãe. Poderia não dar certo. Porém, a fé e a confiança desta mulher... Vou parar aqui. A resposta é essa. Não importa o que a gente esteja passando. A gente tem que ter fé e confiança. Fé, confiança e obediência. Era isso que eu queria falar. Não sei se respondi. Como é que a gente chega na situação que a gente tem que ter certeza de que os planos de Deus jamais serão frustrados? Obrigada. Aí a obediência, se a gente fizer a nossa parte, a parte de Deus já está pronta. Feita. Se a gente for olhar lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que todas as coisas já estão realizadas nas regiões espirituais. Isso é algo tão forte, sim, é algo tão forte que hoje a física comprova isso, que está tudo pronto.
Se a gente entrar no buraco negro, a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro. A gente consegue ver o mundo se formando, porque é um instante só. A distorção do tempo e do espaço. Então, o tempo de Deus, o espaço que Deus realiza, não é o nosso espaço. Não é o nosso tempo. Então, ele trabalha uma outra dimensão, que a gente chama de aionos, do grego eternidade. Então, eu coloquei o resumo, gente, e eu indico a todo mundo ler a lição, e aqui a gente só debater sobre ela, ler em casa. E ali está as lições que nós tiramos. Então, depender de Deus é a certeza do seu agir, tudo está no controle dele. Tudo está rigorosamente sob o controle de Deus. Rigorosamente. E aí, o incrível, Deus realiza, obedecemos. Utilizamos tudo, os recursos que Deus dispõe para nós. E outra coisa interessante, Deus não chama ninguém que está parado. É outro princípio bíblico. Moisés, para ser chamado, ele estava fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Gideão, para ser chamado, ele estava fazendo o quê? Se a gente estiver parado, fazendo nada, Deus nunca vai nos chamar. Nós estamos lá no final da fila. Davi, quando foi chamado, ele estava fazendo o quê? Quando foi ungido rei. Gente desocupada, gente que não faz nada, não é chamado para nada. Isso é um princípio bíblico. Quer ser chamado, quer ser ungido, quer ser convocado por Deus, faça. Não estou falando de ativismo, mas eu estou falando de a gente tem que entregar alguma coisa. Se moedas são dadas às nossas mãos, a parábola do talento, a gente tem que devolver essa moeda. E uma coisa que eu aprendi, isso me corta de ponta a ponta, é tudo que nos foi dado, se a gente se nega a realizar, até o que a gente não tem, a gente perde. Isso acaba comigo. Quando o pastor Jorge falou isso para mim. Então, se algo nos lhe é dado, a gente tem que se esforçar para cuidar daquilo que nos é dado. E aí, trabalhamos, recebemos a criatividade com os nossos recursos, obedecemos. Vem a intervenção divina, Deus age. E aí, quando Deus age, nunca é algo natural, é algo sobrenatural. E aí, aqui, nós temos muitas mamães. Imagina você receber, mamãe, para cuidar do teu filho, um salário real. Para você amamentar, cuidar, passar a noite em claro, limpar a meleca, limpar a fralda. Imagina, Brian, você receber agora um salário real para cuidar da Maite. Ó, que bênção! Tu já ama! Ia ser uma provisão. Gente, como uma escrava vai receber um salário para cuidar do próprio filho? Isso é uma extravagância de Deus. Isso é um absurdo. Até nos dias de hoje, se eu falar para uma mãe, olha, na Europa tem isso. Você recebe um salário para você ter filhos, porque a população está diminuindo. E eles, inclusive, incentivam você ter um apartamento maior. Eles te dão abatimento lá, imposto, um monte de coisa. Cara, a Espanha, Portugal, na Noruega, a mãe fica, acho que 2 ou 3 anos. O pai fica 6 meses em casa. Tudo com incentivo para você lá cuidar do seu filho. É a incentivação da natalidade, né? E aí, ela recebeu, gente. Isso aqui é um milagre. E eu acho incrível que nosso Deus é um Deus, como diz o apóstolo Lucas, de medidas sacudidas, recalcadas, transbordantes. Não tem nada que ele faz que não faça transbordar, em todas as coisas. E aí, a nossa quarta lição é que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele nos convida para participar de tais planos. Moisés, como a Noemi falou, Noemi e a Beth, Moisés ia ser salvo de qualquer jeito. Moisés ia ser libertador de qualquer jeito. A questão é, quem ia participar dessa história junto com ele? Oi? Exatamente, quem ia participar dessa situação? Deus, a todo momento, nos convida para fazer parte de Marcos. E a gente que recusa. A todo momento. Vamos continuar escrevendo. Tem até uma igreja aqui na ilha chamada Atos 29. Atos termina em 28, mas eles falam que nós continuamos a escrever a história da Bíblia. Nós temos que continuar manifestando
Os sinais e maravilhas descritos nos evangelhos e em Atos. Milagre é real. Deus todo dia nos convida a viver esse sobrenatural. Nós temos duas faces. A face carnal e a face espiritual. E Deus sempre nos chama, vem andar por espírito. Agora, uma curiosidade. Nós temos mais algo a falar? Tenho 6 minutos. Alguma coisa para se colocar? 9 horas eu vou entregar para o Edielson em ponto. Fechando a aula, entendendo essa maravilha, essa criatividade, essa ousadia e obediência de Joquebede e Miriam, que agora se arriscam pelo filho, mas depois o filho que traz a libertação para elas. Pode passar para o próximo slide? Tem como? Essa aqui é só uma curiosidade, tá, gente? Oi? Não tem outro slide? Tem sim um slide aí. Você não pegou o que eu botei aí? Você pegou do seu celular? O meu e-mail está aberto. Poxa vida. O nome de Deus, o nome que estava na casa de Joquebede, de Arão, é um nome que até hoje a gente não sabe pronunciar. Estava ali, o próximo slide seria o slide do nome de Deus, mas não está dando. Se eu te enviar uma imagem, você transporta essa imagem? Porque senão fica muito difícil de aprender. Imagem. Foi. Tem como? O nome de Deus dito para Moisés, que a gente traduz como eu sou, Deus não fala eu sou. É um nome que até hoje os judeus não pronunciam. E não é um nome, porque a pronúncia se perdeu. Na verdade, são 4 consoantes, chamados de tetagrama. E esse tetagrama é uma aliança que Deus tem com nós, que é incrível, que é o nome original de Deus, que é Yod, Re, Vav, Re. E a gente traduz como Javé, Jeová. Mas essa é só nossa busca de tentar entender o nome de Deus, de pronunciar esse nome. Tanto que na Bíblia ele começa a ganhar... obrigada. Yod, a gente lê em hebraico da direita para a esquerda, do nascer do sol para o sol se pôr. Yod, Re, Vav, Re. Essas 4 letrinhas é o nome de Deus. Qual é a pronúncia? Não sabemos. Quando Deus se apresenta na sarça ardente para Moisés, ele fala isso. Tem muitas especulações sobre o nome de Deus. Jeová é a nossa tradução um pouco mais parecida com o que essas letras querem dizer, mas em português seria YHVWH. YHWH. Jeová. E alguns dizem, eu adoro essa, que é um suspiro. Então, quando Deus se apresenta como Yod, Re, Vav, Re a Moisés, Deus se apresenta como o nome de um mais próximo, um suspiro. E olha que interessante. O hebraico é uma língua que é dado dos 10 mandamentos. E cada letra, são 22 letras, tem um número. Esse Yod é 10, esse segunda letra Re é 6, Vav é 6, 5 e Re é 6. Então, 10, 5, 6, 5. O número 10 é mão. Re é furo. Vav é conexão. E Re é furo. Em Gênesis, capítulo 2, no original, versículo 4, tem Yod, Re, Vav, Re. A gente nem pecou
E tem mão, furo, conexão e furo. Então, o projeto de salvação, como diz lá Apocalipse 8, antes da formação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Então, e olha que mais interessante. Agora eu vou puxar a sardinha porque eu gosto. No nosso DNA, metade é do pai, metade é da mãe. Isso forma a gente, ok? Metade do pai, metade da mãe. Sendo que esse DNA, ele segue uma sequência numérica. E qual é a sequência? 10, 5, 6, 5. Todo autor, todo grande artista, ele faz o que com a obra? Assina. Então, nós temos gravado em cada célula da gente o nome de Deus. Para quem não crê, é mais uma informação vazia. Mas para quem crê, não é uma informação vazia. É um sinal fatídico da assinatura de Deus em nós. Então, todos nós temos essa sequência numérica em cada trilhões de células que nós temos no nosso corpo. Amém? Obrigada a todos por terem me recebido, por terem me ouvido, por terem compartilhado. Amém? Bom dia, queridos pais, amém? Gostaram da aula? Boa, né? Que bom. Obrigado, Maria Tereza. Uma das coisas que eu mais gostei aqui, quando ela colocou ali Pode, obrigado. O resumo ali das lições, e é algo que eu gosto muito sempre de falar, que do quarto item ali do resumo, não sei se o Renato consegue voltar lá, mas diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, tem um plano para todas as coisas, mas Ele conta com quem? Conta conosco. Deus, na sua soberania, Ele poderia dirigir as coisas conforme a sua vontade. E eu acredito que Ele faça isso também. Mas ainda assim, Ele conta conosco. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E Ele, eu acho que essa é a graça desse nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, do nosso viver com Deus, a graça está justamente nisso. E Ele nos convida para participarmos de tais planos. Nós não estamos aqui à toa. Nós não fomos chamados para nada. Nós fomos chamados para participarmos dos planos que Ele tem para nossas vidas. E desde que eu aprendi que Deus, Ele nos dá um sinal, Ele nos sinaliza. Nós agimos e Ele faz de novo. Nós agimos e Ele faz de novo. Ele está sempre esperando nós darmos um passo para que Ele possa prosseguir com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nessa lição nós vemos justamente isso. Eu li em algum lugar que o pegar o menino, o colocar no cesto, preparar o cesto e colocar no rio, foi tarefa de quem? Quem fez isso? Não foi a mãe e a irmã do menino? E isso foi a tarefa delas. E quem conduziu o menino até a filha de Faraó? Foi quem? Guardando ali do rio, dos perigos, dos jacarés. É assim que funciona. Fazemos o que temos que fazer. Demos o nosso passo. Deus, Ele se move. Ele age. Ele faz. A sequência disso tem que ser conosco. Ele sempre estará esperando nós darmos o próximo passo. Porque Ele é fiel para concluir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, essa lição eu acho maravilhosa, conforme ela falou, linda, e nos ilustra justamente isso, demonstra justamente isso. A soberania de Deus para algo que estava, num primeiro momento, estava determinado o quê? O fim, a morte, tudo perdido.
Mas conforme foi falado aqui, quando Deus tem propósito, Ele age. E a graça de tudo, repito, é que Ele nos envolve, Ele nos chama, Ele nos convida para que participemos desse propósito. Às vezes as coisas não acontecem porque está faltando nós darmos o nosso passo, nós fazermos aquilo que temos que fazer. Né? A Maria Teresa falou que Deus não chama ninguém que está parado, que esteja, né, entre aspas, inútil. Né? Então, se Deus nos vê andando, caminhando, em direção àquilo que Ele tem proposto para nós, Ele sempre estará pronto para dar a próxima orientação. Agora, basta que nós peguemos o menino, coloquemos no cesto, preparemos o cesto e coloquemos no rio. Dali em diante, já não cabia mais a elas. Já não cabia mais a mãe, nem a irmã. Ali foi a condução de Deus que terminou na história que nós conhecemos. História linda, história maravilhosa, história de salvação, história de redenção, e conforme ela falou, história que estava preparada desde antes da fundação do mundo. Aquilo dali não foi um plano B. Aquilo dali não foi uma carta que Deus tirou da manga. Não, foi. Aquilo ali Deus já tinha desenhado, Deus já tinha preparado, Deus já tinha arquitetado. Agora, aquelas pessoas envolvidas ali, elas se encaixaram na vontade de Deus. Como nós precisamos estarmos encaixados na vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Teresa, muito obrigado pela sua aula, foi maravilhosa. Obrigado por você ter estado aqui conosco. Então, a nossa intenção é essa, é pegarmos esses temas. Semana que vem já tem uma pessoa, eu não quero falar quem vai ser para não influenciar. Eu gosto de fulano, não gosto de fulano, eu não vou ouvir aquela pessoa, tá, não sei o quê. Acontece não, né? Tá, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Não deixe de vir, não deixe de ler a sua revista, de estudar, porque eu tenho certeza que vão ser dias aí, vão ser um período de muito aprendizado. Conforme nós temos falado, não é para as mulheres, é para todos, as lições são para todos nós, né? Então, só aproveitamos o tema, a revista, e temos convidado as irmãs para estarem ministrando as aulas. Tá? Mas não deixe de participar, é sempre muito bom saber que vocês estão aqui conosco. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida da Maria Teresa, que se dispôs a preparar essa aula que tanto nos abençoou. Tá? Então, me ajude em oração e vamos fazer isso em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, aprendendo de Ti. Buscando, ó Deus, intimidade contigo, buscando, ó Deus, comunhão contigo, buscando, ó Deus, conhecimento da Tua palavra. E muito obrigado porque nesta manhã podemos, ó Deus, experimentar tudo isso. Quero te agradecer pela vida da Tua filha, Deus, da nossa irmã Teresa, Senhora amada Maria Teresa. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens, ó Deus, abençoado ela, ó Deus, com entendimento, com conhecimento, ó Deus. Muito obrigado, que eu tenho certeza, Deus, que Tu irás ainda usá-la muito e muito segundo a Tua palavra. Tu possas abençoá-la, que Tu possas, Deus, conduzi-la segundo a Tua vontade. Ó Deus, que os planos dela sempre possam ser os Teus planos para a vida dela, é o que eu te peço. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, por aqueles, ó Deus, que estarão ouvindo, ó Deus, e vendo essa aula, ó Deus, na transmissão, ó Deus, que Tu possas alcançar a cada um com as Tuas bênçãos. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Quantos concordam, eu digo amém. Amém, queridos. Obrigado, Deus os abençoe ricamente.